Saudações alviverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi e vamos para mais uma coletiva do professor Abel Ferreira. Ontem, após uma relativamente tranquila vitória do Palmeiras sobre o Santos, 2-0, o gol demorou para sair, mas parecia questão de tempo, né? Palmeiras muito superior ao Santos o tempo todo. O Santos teve ali suas chances no decorrer do jogo, ali, os contra-ataques, gols anulados, mas a gente comentou ontem no pós-jogo, né? Se o Si valesse, se o Santos, tá bom, teria feito 2 gols, então se o Palmeiras deveria ter feito uns 8, 9, né? Porque o que o Gabriel Brazão pegou, bola na trave, fora os 2 gols. Então, vitória do Palmeiras absolutamente merecido, Palmeiras muito superior ao Santos e caminhando firme, né? Nessa reta final do Campeonato Brasileiro, abrimos mais distância do Flamengo e calma, jogo a jogo, vai, vamos lá, vamos com calma. Vamos ver o que o professor Abel Ferreira falou a respeito dessa partida de ontem no Allianz Parque. Pode começar, professor. Aê. Uma vitória que coloca o Palmeiras a 3 pontos de vantagem para o vice-líder Flamengo. Eu queria que você fizesse uma análise desta partida contra o Santos. No primeiro tempo que o Palmeiras teve oportunidade, o zagueiro do Santos tirou a bola de cima da linha. E no segundo tempo, o Vitor Roque conseguiu com 2 gols dar mais 3 pontos para o Palmeiras. Como que você analisa esse triunfo? Boa noite. Boa noite. Olha, eu acho que a primeira e a segunda parte foram muito semelhantes. A diferença é que na segunda parte conseguimos ser efetivos e traduzir o nosso caudal ofensivo em golos. É verdade que na primeira parte tivemos 2 situações de transição do nosso adversário em que fizemos más abordagens, no sentido de não acompanhar os movimentos nas marcações do nosso adversário, e podia-nos ter saído caro quando as nossas tarefas nesse aspecto estão muito bem definidas. Acho que na primeira parte foi nisso que nós pecamos no momento em que não conseguimos finalizar e demos transições ao nosso adversário. Estávamos posicionados, mas não estávamos a fazer os movimentos corretos, e infelizmente, em função de todas as oportunidades que nós criamos, acabamos por não conseguir fazer nenhum. Ao intervalo, que eu disse aos jogadores foi que tínhamos que manter o mesmo ritmo, a mesma toada. Fiz primeiro pequenas correções de posicionamento, e acho que a equipa teve muito bem, os que iniciaram, depois os que entraram, uma equipa sempre a meter energia no jogo, sempre à procura de fazer golos, e acho que é uma vitória inteiramente justa por aquilo que fizemos nos 90 minutos. As entradas do Alan, principalmente do Alan, né? E do Felipe Anderson foram fundamentais, e depois do Veiga, né? O Veiga, quando ele entra no meio, puxa o Andreas para fazer a 5, e o Veiga passa a ser o coordenador ali, com o Alan fazendo aquele papel de abrir a defesa, aí ficou fácil, né? Aí realmente ficou fácil, e o Palmeiras chegou aos 2 gols. O que está jogando o Veiga no momento certo, né? Esse crescimento do Veiga nesta etapa da temporada, né? Nessa reta final, vai ser muito importante, tanto para o Brasileirão quanto na final contra o Flamengo. E o que jogou o Flaco Lopes, né? O Vitor Roque fez 2 gols, mas o que jogou o Flaco Lopes, tecnicamente, como ele está afiado, né? Os dribles secos que ele está dando para limpar as jogadas, as enfiadas de bola. Ele está jogando muita bola, né? Eu acho que só está pecando um pouquinho ali na frente do gol. Ele podia ter feito 1 ou 2 gols ontem e acabou falhando. Mas, no geral, assim, como um todo, como está jogando bola o Flaco Lopes, né? Boa noite, Zé Henrique, Rádio Energia 97. No poker a gente fala all-in, né? Parece que você sentiu ali no momento do jogo que poderia abrir mais o time, sacando Emiliano Martinez, colocando o Felipe Anderson, colocando o Alan e deixando o seu meio campo com mais qualidade para quando roubar essa bola, ter essa transição e essa qualidade. Não concordo com a abordagem do all-in, porque o Abel não botou muita coisa em risco, porque o Santos não estava oferecendo perigo. Se abriu,
e foi para jogada de risco. Um risco bem calculado. O all-in é aquela jogada desesperada, onde você põe tudo e seja o que Deus quiser. Não foi o caso ontem. Não concordo com essa comparação. Qualidade no passe, onde o Veiga, né, faz esse passe, e o Flaco, que na minha opinião até tentou muitas vezes, né, mas tomou decisões precipitadas na primeira etapa, acerta o passe para o companheiro fazer o gol. É isso mesmo que você tentou? Você foi meio que pro tudo ou nada? Isso foi treinado, verdade, foi situação de jogo? Foi treinado ontem, o Veiga já sabia que podia entrar para a posição de 8. Aliás, ele treinou juntamente com o Andrés, aqui no treino que fizemos no Allianz Parque. Eu raramente ou dificilmente faço alguma coisa no jogo que não tenha feito no treino. Não sou treinador de... eu penso que, eu acho que... Não, eu treino, preparo os cenários que podem acontecer, e esse era um dos cenários. E a verdade é que o Veiga me surpreendeu, sobretudo naquilo que tinha a ver depois com as tarefas defensivas, e foi atrás e recuperou a bola. Depois reforçamos o meio porque só estávamos com o Andreas e o Veiga e com os dois centroavantes na frente. Depois reforçamos ali um bocadinho o meio para nos dar mais conforto, porque não tínhamos um 5 de equilíbrio, mas acho que tiveram todos muito bem quando eu puxei o Alá para dentro. Fizemos ali uma estrutura de três médios ou 3 volantes, como vocês chamam aqui, com o Andreas mais centralizado, o Veiga a sair na centro-esquerda e o Alá a sair na centro-direita. Mas sim, estava no plano, se nós não tivéssemos a ganhar, o Veiga poderia entrar para aquela posição para nos dar outra criatividade e dê-nos as duas coisas que eu acho que nós precisávamos. Dê-nos para a frente, até pelo passe brilhante que fez para o Vitor Roque, e nas tarefas defensivas também. Vi o Lopes um bocadinho triste no final porque não fez golo, mas achei que fez um belo jogo e adorei a forma como ele ganhou a bola, que é isso que eu lhe falo muitas vezes. Ele é um jogador que ele tem um potencial que enorme, e às vezes é isso, tem que ganhar na raça, mostrar toda a sua qualidade, não só técnica, mas na raça, na vontade. E o gol do Roque que ele faz, a passe dele, ele é inteiramente do duelo que ele ganha, e realmente são esses jogadores que fazem a diferença, que não só são bons naquilo que tem a ver com as suas qualidades técnico-táticas, mas que demonstram também aquilo que é fundamental nos jogadores de hoje: intensidade, qualidade, robustez física, força. E eu particularmente disse-lhe isso no final, que apesar de ele não ter feito nenhum golo, fiquei mais contente pelo golo que ele criou e que deu do que se ele tivesse feito um golo. Mas isso é só a minha opinião. Realmente, o Flaco Lopes, a gente acabou de mencionar, né? E ele acabou de confirmar, né? Que como foi reconhecida a partida que o Flaco fez. Mas é importante também a gente falar da entrada do Veiga e de como isso estava planejado pelo Abel. Ele tem aquele bate-cinto que a gente chama, né? E essa entrada do Veiga como 8, segundo ele, estava planejada. Ele planeja os cenários, ele vê os possíveis cenários e ele tem já uma configuração para cada cenário. E ele tem aquela mania dele de ir para a jogada mais arriscada aos 32, 33, 35 do segundo tempo. Tudo muito planejado. E poucas pessoas têm essa percepção durante a partida, porque está todo mundo lá na pilha do jogo e tal. Mas são movimentos muito claros que ele faz, normalmente no mesmo tempo, né? Sempre naquele mesmo pedaço de tempo, entre os 30 e 35. Tal. Ontem, a primeira mexida dele, quando ele tira o Maurício e o Sousa para colocar o Felipe Anderson e o Alan, ele fez antes dos 10 minutos. Isso foi diferente.
ele meio que antecipou essa mudança. O que mostra que ele talvez estivesse preocupado com o tempo. Ó, se a gente não mexer logo, vai começar a complicar esse jogo. E não sei se teve alguma coisa a ver ou não, mas o gol saiu aos 21. Se ele demora um pouco mais para mexer, sei lá, ia passar dos 30 e não ia ter saído o gol. E aí, passa dos 30, começa a ter aquela ansiedade. Então, talvez essa puxada que ele deu de mexer mais cedo tenha sido algo determinante para o Palmeiras conseguir a vitória de forma tranquila, sem sobressalto. Boa noite, tudo bem? Essa reta final do Palmeiras na temporada, brigando em duas frentes, exige muito de um planejamento também, né? Encarar um jogo contra o Santos agora no Allianz Parque, até o jogo contra o Juventude também. Jogo a jogo. Fim de semana com esse espírito de decisão, como se fossem finais, porque depois você tem um Santos na Vila Belmiro que vai estar desfalcado dos jogadores convocados, tem um jogo contra o Grêmio numa semana de Libertadores antes da final que você também pode preservar, poupar alguns jogadores. Nesse contexto do planejamento que foi montado para uma reta final tão importante, qual é o tamanho dessa vitória, de você poder abrir 3 pontos agora em relação ao Flamengo, que é o segundo colocado na tabela, 2 vitórias a mais, o tamanho de um resultado positivo como esse contra o Santos, considerando esse contexto todo? Entendo perfeitamente a tua pergunta, mas esta vitória só faz sentido porque ganhamos ao Juventude, conseguimos sacar aqui um empate em casa num Cruzeiro num momento muito difícil, portanto eu não consigo olhar para este jogo e atribuir a esses 3 pontos mais importância do que foram os 3 pontos contra o Juventude. Eu não penso assim, penso que este é um campeonato extremamente competitivo, penso que ainda vamos perder pontos até ao fim. Como tu disseste bem, há uma série de circunstâncias que são anormais, que não deviam de existir, né? Como o Sr. Ancelotti disse muito bem, a prioridade é a seleção, sem dúvida nenhuma, como eu entendo, mas não me parece justo nem correto, numa altura destas, nós estamos a discutir títulos e estamos a ficar sem jogadores para as seleções fazer jogos amigáveis. Há aqui qualquer coisa que não está bem. Não me perguntem o quê, gostava que vocês me ajudassem, mas não está bem. Isto não existe em lado nenhum, desculpem dizer-vos isto. Portanto, há muita coisa a fazer, há muita coisa a mudar, há muitas decisões difíceis que têm que ser feitas, porque isto não pode acontecer, isto não existe em lado nenhum, não é? Do mundo. Será que temos que ajustar Daqui a pouco ele vai falar que o Brasil é um país especial. o calendário para igual a que seja o calendário europeu? Será que é isso que temos que fazer? Não sei, estou aqui, mas não é justo nem para nós nem para os outros. Não é justo. Não é justo. Mas pronto, temos que, como tu disseste bem, temos que jogar com aquilo que está a passar, mas acho que sinceramente devia ser algo de uma reflexão profunda e às vezes até um bocadinho vergonhoso quando me perguntam o que é que está a acontecer num momento difícil, numa reta final importantíssima, e nós a estarmos a ficar sem jogadores para as seleções. Alguma coisa está mal aqui. Não sei se é a nossa direção, se é a CBF, se é os treinadores, se é quem organiza, não sei, mas que não está bem, não está. Isto não existe em lado nenhum. Ele evitou de apontar dedos, mas ele falou: olha, para mim está ruim. Eu estou numa reta final de campeonato, estou numa preparação para uma final de Libertadores e vou perder jogador para a seleção disputar amistoso. Alguém tem como discordar? Ele foi político, ele evitou de falar: ó, a culpa é da Leila, a culpa é do Samir Chaoudi. Eu não sei nem como fala o nome dele. A culpa é da FIFA, a culpa é do Papa, a culpa é do Bispo. Ele não falou, mas ele falou: olha, eu só sei que eu estou perdendo jogador nesse tipo de momento. Para a seleção jogar amistoso. E isso não está certo. Alguma coisa está errada, alguém tem que fazer alguma coisa. Né?
Boa noite, Abel. Guilherme Giuliani, do Web Rádio Verdão. Abel, eu queria puxar um pouco para a questão do mental. Mesmo depois de tudo que aconteceu contra a LDU no jogo de ida e contra o Flamengo pelo Brasileirão, o Palmeiras demonstra que consegue suportar muito bem todas as adversidades que aparecem. Queria que você pudesse falar um pouco sobre como o Palmeiras é forte mental para as tarefas que já passaram e foram concluídas, e ainda para as tarefas que vêm pelo caminho até o final da temporada. Olha, eu já tenho idade suficiente e experiência suficiente para perceber que um campeonato e uma temporada é longa, tem altos e baixos, vamos sofrer, vamos ter momentos de euforia, vamos ter momentos de desânimo, vamos ter momentos de frustração, mas eu acho que há uma característica que para mim é o maior talento que qualquer um de nós pode ter em função da profissão que faz, que é a resiliência. É ser capaz de ser resiliente e entender que nem sempre as coisas na nossa vida nos vão correr como nós queremos, nem sempre no nosso trabalho as coisas vão sair como nós planeamos e como nós projetamos, mas acho que isso é o maior talento que nós podemos ter, é a capacidade de ser resiliente e continuar, a forçar, a ajustar as velas se for preciso para entrarmos no rumo certo, e mesmo quando estamos no rumo certo, obstáculos irão aparecer pela frente, manter a calma em momentos que parece que está toda a gente a criticar tudo o que está a passar, manter a calma quando a euforia está aí e está toda a gente eufórica, meter os pés no chão e dizer foram apenas 3 pontos, falta muito ainda. Portanto, a parte mental, ela não é só no futebol, ela é no futebol e na nossa vida. É nós estarmos focados naquilo que controlamos, é nós não estarmos preocupados com o que é que o vizinho tem, o que é que o vizinho faz, o que é que o vizinho conseguiu. Porque às vezes nós olhamos muito para aquilo que os outros têm, aquilo que os outros conseguem, mas esquecemos de ver o processo que levaram a chegar, né? Nós só olhamos para as pessoas e muitas vezes esquecemos de ver o trajeto, que é que levou as pessoas a chegar ao lugar que estão. E poucas pessoas pensam nisso. Portanto, eu acho que o lado mental não é só no futebol, é no futebol e na nossa vida, é uma das componentes ou um dos fatores que nós temos de rendimento, não é o único. E quando estás equilibrado, técnica, tática, física e mentalmente, em harmonia contigo, em harmonia com aquilo que são os nossos princípios de grupo, é mais ou é menos difícil ultrapassar obstáculos, como ainda foi hoje o Santos, que nos criou dificuldades, mas como disse, isso é um trabalho que é diário, não é de hoje. Tudo o que se passou no passado com esta equipa, com as vossas perguntas, com as vossas críticas, com os vossos elogios, também nos ajuda e nos transforma, no sentido de saber que o equilíbrio será sempre e a resiliência estarão sempre no termo certo para seguirmos aquilo que é as nossas ambições e os nossos objetivos. Nem 24 horas, nem muita euforia, nem desânimo, equilíbrio, porque daqui a 3 dias estamos a competir outra vez. Ele tirou totalmente do contexto, né? Ele deu uma abordagem genérica de como ele faz para lidar com o aspecto mental com os jogadores no dia a dia, né? Ele tirou totalmente do contexto, o que mostra o quanto ele é focado em processos. Não aconteça o que acontecer, tem um processo, a gente segue o processo, confia no processo. O Abel é um cara muito metódico, é um profissional com P maiúsculo, que ele consegue, dentro do contexto do futebol, estabelecer processos e stick to the plan. Confia no processo, tem um plano feito, segue o plano. E talvez isso explique boa parte do sucesso que o Palmeiras vem tendo sob o comando dele, né? Abel, boa noite, tudo bem? André Neto, da Rádio CBN. Até nessa linha de processo que você falou, queria que você comentasse um pouco sobre o desenvolvimento do Vitor Roque, que agora, assim como o Flaco Lopes, vai ter a sua chance na sua seleção também, que hoje foi o cara da partida e que me parece que no início no Palmeiras era um cara que se destacava mais pela parte de briga, de entrega, e que hoje me parece que está num auge mais técnico também. Acho que a Cavadinha, o gol de Cavadinha resume um pouco isso. Queria que você falasse um pouco sobre essa evolução dele. Obrigado. Sabem que eu tenho dificuldade em elogiar os meus... Eu vou discordar um pouquinho do nosso colega. Para mim, o melhor foi o Flaco. Já falei isso no começo. Tecnicamente, voando. O Vitor Roque
ele estava até apagado na partida até os 2 gols. Ele estava meio que devendo. Aí ele pagou com sobras, fez dois gols, um deles um golaço. Mas o que o Flaco jogou... Mas tudo bem, focar um pouco no Vitor Roque, até pelo fato dele ter sido convocado para a seleção. Vamos ver o que o Abel fala. Jogadores, vocês sabem. Depois eles empolgam e depois... mas ele é o patinho feio, ou era o patinho feio que virou cisne. E muitos de vocês ajudaram a ele ser o patinho feio. Se ele ouvisse e acreditasse em 90% do que vocês disseram aí, eu não digo vocês aqui, sobretudo os que estão lá em casa, porque vocês eu conheço, estão aqui quase todos os dias. Mas se ele ouvisse metade das baboseiras que muitos de vocês que estão aí sentados falaram, ele deixava de ser jogador. Isso a gente sempre pautou aqui, né? O quanto o que se diz na internet, e não só jornalistas, mas torcida em rede social, o quanto isso afeta os jogadores e o quanto o Palmeiras tem que trabalhar a cabeça dos jogadores para que isso não afete o desempenho deles. Então, pelo que o Abel está falando aqui, ele não ouviu nada do que vocês falaram. Então, talvez tenha, eu não sei se foi por iniciativa dele, ou se ele é um cara que já está treinado, já está condicionado a se afastar de rede social, se bem que teve aquele post lá do Tigre com o Servo, não sei se foi ele, se foi alguém da assessoria dele que foi infeliz, mas enfim. Mas ele, pelo que o Abel está falando, o Vitor Roque meio que passou batido daquela fase de críticas, né? No começo, quando ele estava sem fazer gol, a gente fez até a brincadeira do ketchup. Aliás, desandou, né? Que bom. Mas parece que o Vitor Roque conseguiu passar dessa fase. A sorte é que ele sabe quem é o treinador dele, a sorte é que o treinador dele sabe onde é que está, como é que funciona a dinâmica e cuidou dele. Lembra-se dos 50 quilos nas costas? O que nós fazemos melhor aqui é cuidar. É cuidar. E que se calhar é o que até sou melhor nisso. É cuidar. Portanto, o que estás a dizer resumidamente é o patinho feio que vira o cisne. E se calhar os mesmos que criticaram como criticaram agora estão a dizer que ele é o melhor jogador do mundo, não é? Isto é o que acontece. Portanto, para ele a mesma coisa. Gelo, calma, o caminho é este, a consistência é esta. O processo. São fruto do trabalho dele, porque ninguém faz as coisas. Eu não corro por ele, eu não treino por ele. A coisa que eu faço, como educador, professor e treinador que sou, essa é a minha função. É ajudá-lo da melhor forma que eu conseguir, mas quem é o verdadeiro protagonista, quem faz acontecer, é ele. Portanto, o mérito todo do patinho feio que virou o cisne é completamente dele e nós demos-lhe o tempo para que as penas trocassem e que as pessoas ao longo do tempo fossem ver que realmente este jogador é mais do que aquilo que mostrou nos clubes quando esteve fora, porque seguramente que não teve o acompanhamento nem o cuidado que nós temos aqui. Lembrando que ele teve muita dificuldade também no Barcelona. E hoje ele poderia estar sendo, o 9 do Barcelona, se ele tivesse tido o cuidado que o Palmeiras teve. Claro, lá no Barcelona a dinâmica é outra, ele é só um moleque vindo do Brasil, que o pessoal não tem muita paciência, não conhece direito, é bom, não é, sei lá, não sei. Custou tanto, dinheiro de pinga. E roda. Aqui no Palmeiras não, ele custou muito dinheiro para o Palmeiras, então até por isso o Palmeiras teve que ter muito mais cuidado com ele do que o Barcelona teve. Azar do Barcelona, sorte nossa. Falando ainda de seleção, existe ainda alguma possibilidade ou uma tentativa do Palmeiras conseguir a liberação dos atletas convocados para a data FIFA ou não? Como é que é? Uma liberação dos atletas que foram convocados para suas respectivas seleções, ainda existe essa possibilidade da diretoria tentar? Não estou entendendo. Falando de seleção ainda. Não entendi qual a dificuldade do Abel de entender a pergunta. Para mim ficou muito claro. O Palmeiras teve muitos jogadores convocados
vai ser... Mas pedir à seleção para liberar jogadores para não irem à seleção? Isso, o Palmeiras não faz isso. Não faz isso. O Palmeiras não é um clube que faça isso. Se há clubes que façam isso, vocês podem me ajudar. Mas o Palmeiras respeita muito aquilo que é a seleção nacional de todos. Os brasileiros, argentinos, todos. Todos. Da Europa, todos. Isso não é uma pergunta que tu a fizeste e por isso que eu estava a dizer, não estou a entender. Que autoridade tenho eu ou que tem o Palmeiras para pedir a selecionadores para desconvocar? Mas se isso existe, tens que dizer quem são os clubes que fazem isso. Mas existe, Abel. Existe. Pedir, a cultura aqui no Brasil, pedir, todo mundo pede, o não todo mundo já tem, né? Ele ficou indignado que talvez isso moralmente seja um negócio inaceitável na cultura que ele tem. Mas aqui no Brasil isso acontece principalmente nas relações entre clubes e CBF. Pedir para a seleção da Argentina, pedir para a seleção do Uruguai, talvez aí seja outra coisa. Mas na CBF, onde existe a promiscuidade entre clubes e entidade, normal, né? Talvez tenha que vir um cara de fora para falar, gente, isso não existe, é muito feio. Vocês fazem isso? É muito feio. E aqui no Palmeiras a gente não faz. Se o outro clube faz, problema dos outros clubes, falem aí o que vocês acham disso. Para ele é o fim do mundo. Para nós que estamos acostumados que isso acontece sempre, parece ser uma coisa... libera aí, meu jogador, não quero... Mas já aconteceu várias vezes. Inclusive o Palmeiras já fez isso outras vezes. Oi, Abel. Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes. Eu gostaria de entender duas escolhas táticas para o jogo de hoje. Primeiro, a entrada do Alan pelo lado direito no segundo tempo. Era algo que se esperava desde o início do jogo. Ele veio para a segunda etapa. E também nessa disputa entre Murilo e Fux no setor defensivo. Quais as valências de cada um que faz com que você escolha um ou outro a cada jogo? Que motiva a escolha pergunta. em cada atleta? Obrigado. Boa pergunta. Olha, o Murilo vinha com uma série de 6 ou 7 jogos seguidos. Já no último jogo, quando eu troquei uma boa parte da equipa, ele viu que era um dos que ia jogar. Não acredito, pensou ele, não acredito que o treinador me vai meter. Mas entendi que nós precisávamos de ter um líder também da defesa dentro do campo. Não só o Gomes, porque o Gomes não tinha ido porque estava lesionado, mas ter o Murilo, que é um dos nossos líderes. É um jogador que sabe perfeitamente como é que funcionam as nossas dinâmicas. Nós estávamos com o Fux, e claro que eu podia jogar o Fux e o Bruno e o Micael, desculpa, mas eu olhei também para aquilo que são as lideranças da equipa e precisei e sabia que ele estava cansado no último jogo, apenas com dois dias de recuperação. Tenho a certeza que ele neste estava melhor, mas já tínhamos o Gomes de regresso, então optei por o Bruno poder jogar como jogou e total confiança também no Murilo, e ele sabe perfeitamente porque é que ficou de fora. Ele sabe que é um dos nossos pilares, e quando está na média dele é um zagueiro de seleção, como já mostrou, já foi chamado à seleção brasileira. É um jogador que tem todas as valências e as capacidades para jogar ao mais alto nível. Portanto, foi mais por gestão de energia, para jogar na máxima força, com o Gomes e com o Bruno hoje, e veremos no próximo. O Alá, vocês sabem, ele saiu completamente esgotado. Felizmente, no último jogo, ele não se lesionou, portanto, teve que ficar de fora 3 dias, nem sequer treinou. Nem sequer o levámos ao Juventude. Eu tenho alguma dificuldade, salvo raras exceções, o jogador está lesionado e passar logo para titular. Tu perguntas, pois, mas o Gomes fez isso. O Gomes é um caso à parte, ele é o nosso Robocop, portanto é o nosso líder, e portanto o Alá não, o Alá vinha de lesão, e o Alá, como vocês sabem, é um jogador que foi trabalhado ao longo deste tempo, já o ano passado, este ano igual, tem entrado muito bem, jogou de início muito bem contra o LDU, hoje entrou com o jogo mais partido, ainda mais sobressai todas as características que ele tem, progressão, drible, velocidade. Mas não falei muito dele, não vale a pena falar muito dele, porque já vendemos jogadores que chegam. Chega, né?
o meu amigo Crespo a falar que o Palmeiras tem dinheiro. Eu queria lhe dizer, quando ele chegou e éramos vizinhos, eu tinha o mesmo dinheiro que ele. Não é? Aliás, quando eu convidei para vir a casa jantar, quem pagou foi ele. Fui eu que paguei, não foi ele, fui eu. Mas na altura o Palmeiras não tinha assim tanto dinheiro. O que o Palmeiras fez foi apostar na base e vender jogadores. Os títulos trouxeram prestígio, o prestígio trouxeram patrocínios. Isto é todo um ciclo vicioso, mas começou primeiro virtuoso por apostar na base. Vender 4, 5 jogadores da base, que fez com que nós estabilizássemos financeiramente e que este ano, sim, como a nossa Presidente sempre disse o ano passado e há 2 anos, juntamente com o Barros, que íamos ter uma gestão responsável. E este ano, sim, em função das vendas que fizemos, do Rios, do Estevão, não há como, se queremos continuar a crescer e a competir, temos que investir. Vocês ouviram-me falar dos crocodilos no bolso, ouviram-me aqui uma outra vez, mas isto é só para brincar um bocadinho com como é que se ganha. O dinheiro ganha-se trabalhando, com processos, acreditando em algo, e é fácil, basta olhar para o Palmeiras quando nós chegamos aqui, como é que as coisas foram acontecendo. Isto é um ciclo vicioso. Posta na base, títulos, prestígio, valorização do clube, valorização da marca, patrocínios, sócios avante, futebol que as pessoas gostam de ver. Isto é todo um ciclo vicioso. Está bem? Veja como ele tem uma visão macro, né? Pergunta pro, sei lá, desculpe a falta de elegância, vou mencionar um ou outro aqui. Pergunta pro Wagner Mancini se ele tem essa visão. Não sei, talvez até tenha. Pergunta pro Mano Menezes se ele tem essa visão. Tem os caras que são boleiro, né? E beleza, ok ser boleiro. O técnico não tem obrigação de ter essa visão de diretor, mas o Abel mostra que tem. E talvez este seja mais um diferencial do Abel Ferreira em relação aos outros técnicos, e talvez isso seja mais uma explicação de por que o Palmeiras tem tanto sucesso com esse cidadão no comando técnico do time. Então, ele tem uma visão claríssima de como funciona o sistema. E tudo isso foi originado por uma pergunta em relação ao Alan. Ele falou, olha, o Alan estava cansado, entrou bem, não sei o quê. Mas aí ele começou a devagar de falar, não vendam o Alan. Chega, eu quero esse valor revelado na base, que ele renda esportivamente antes, muito mais do que render financeiramente. Financeiramente nós já estamos bem, já estamos estáveis. Não precisamos fazer mais essa macro venda para fazer dinheiro rápido. Claro que se vier uma proposta absurda, o próprio jogador vai querer ir, e aí tem que se fazer um acerto e tal, e o clube tem que ser recompensado. Beleza. Mas diferente do que foi feito com o Estevão, com o Hendrick, que falou assim, vamos fazer, vai servir ao clube um pouquinho e vai vender rápido, porque precisamos subir o patamar financeiro do clube, e de fato subiu. E mesmo assim nós estamos bem atrás do Flamengo, hein? O faturamento do Flamengo para este ano, não sei quanto foi o orçamento, mas o faturamento projetado é de 1,7 bi. E o do Palmeiras, o faturamento projetado é de 1 bi, 1,0. Ou seja, 70% a mais. O Flamengo faturou em 2025, ao final de 25, vai ter faturado 70% a mais que o Palmeiras. E mesmo assim a gente está discutindo o título, os 2 mais importantes da temporada com eles. Boa noite, Abel. Você falou já um pouco sobre essa questão das mudanças de calendário, né, e como é que isso vai afetar o Palmeiras de certa forma, com jogadores que vocês vão perder nesse período de data FIFA, né, sendo convocados. E além disso, por conta dessas mudanças, já na reta final do campeonato, o Palmeiras vai fazer 3 jogos, né, fora de casa, por conta dessas trocas aí de jogos. E eu queria ouvir da tua opinião, assim, de como se você foi consultado, né, sobre essas mudanças, de que forma você as viu e de que forma isso impacta o teu trabalho. Assim, não vale a pena muito. O teu colega fez uma pergunta, eu falei aquilo que eu senti e dei a minha opinião. Mas eu adapto-me
certo? Certo. Pá, é assim, as regras do jogo são assim, ok, mas não, não deveria ser assim. Não é correto, ele ia falar. Não é certo. Um jogo de cada vez. O teu colega estava-me a dizer como é que se prepara, não, é jogo a jogo, perceber como é que os nossos jogadores recuperam, perceber quais são as consequências de cada jogo, perceber como é que os nossos atletas estão depois de 2 dias. Há jogadores que têm uma capacidade de recuperação mais rápida, há jogadores que têm uma capacidade de recuperação mais lenta, há jogadores que chegam ao final de cada jogo e têm traumas diferentes dos outros. Uma coisa é trauma muscular, que é extremamente perigoso, outra coisa é um trauma no osso em que tem só a ver com a dor e não há risco de lesão. Portanto, eu entendo essa tua pergunta do calendário, é o que é. Nós sabíamos no início do ano, em função do Mundial, do Mundial que tivemos no meio, da paragem que teve que existir, dos jogos que iam ser feitos em cima uns dos outros, da necessidade de ter que acabar o campeonato o mais cedo possível, porque em janeiro já estamos a competir outra vez. Enfim, há decisões difíceis que têm que ser tomadas, algumas delas já foram tomadas e para não estarem a dizer que eu só critico, porque eu não critico, eu estou aqui para contribuir, para aprender e respeitar muito aquilo que são a tradição e a história do futebol brasileiro. Mas, como em tudo na vida, nós temos que inovar, temos que dar passos à frente, temos que fazer alterações que nos ajudem a ser melhores. Algumas já foram dadas e vão ser vistas para o ano, mas outras terão que ser dadas, doa a quem doer, custa quem custar. Mas, como te disse, estamos preparados para aquilo que tu disseste. As circunstâncias são as que são e nós temos que estar preparados para dar essa resposta. Se é melhor ou pior, não te sei dizer. Se é normal, não. Claro que não é normal, mas não é normal. Do contexto, como o teu colega disse, não há como, não é? Estamos a encher chouriços, mete lá para dentro, pom, e alguém vai ganhar, alguém vai ficar em primeiro, alguém há de ganhar, não é? Isto é assim que funciona, alguém vai ganhar. Mas, como te disse, respeitamos tudo, percebemos o contexto, o calendário é este. Tenho a certeza que no futuro será cada vez melhor, ainda que demore a mudar. Como te disse, estou aqui há 5 anos. Em 5 anos já começou-se a ver, pelo menos este ano, mudanças. Isto é um bom sinal. Está bem? Eu tenho sentimento dividido com relação a essa mudança de calendário que houve agora. E foi uma necessidade que aconteceu e a CBF ficou num beco sem saída. Ela teve que fazer essa escolha. Todas as escolhas eram ruins, mas todas tinham prós e contras. Aí, olhando do ponto de vista do Palmeiras, tem prós e tem contras essa mudança. Qual é a parte negativa? O Palmeiras, na reta final do campeonato, os 3 últimos jogos vão ser fora de casa. Porque trocou, né, o jogo do Atlético com o jogo do Vitória. Por outro lado, você antecipa os jogos em casa e você pode abrir vantagem. Você pode abrir vantagem, colocar pressão no Flamengo e chegar na Libertadores com uma vantagem confortável no Brasileiro, que põe uma pressão ainda maior no Flamengo. Fala assim, o brasileiro já é deles, a gente tem que ganhar a Libertadores. E aí eles vão jogar sob intensa pressão. E o Palmeiras vai jogar já com um troféuzinho, entre aspas, no bolso, se esses jogos em casa fizerem a diferença antes, né, da final da Libertadores. E o Palmeiras, por exemplo, chegar 4 pontos na frente do Flamengo, faltando 2 rodadas, que é o que vai acontecer depois da final da Libertadores, vai ter só mais 2 rodadas. Se o Palmeiras chegar 4 pontos na frente, está com 3. Se o Palmeiras chegar 4 pontos na frente, já... O que o Flamengo pode esperar das 2 rodadas finais? Palmeiras campeão. Na cabeça deles, não estou falando que já é. E aí a pressão vai ser muito grande. Então pode ser bom para o Palmeiras. Pode. Assim como o Palmeiras pode precisar muito desses pontos no final e vai ter jogos fora de casa que vão ser mais difíceis. Inclusive um deles contra o Ceará, que a gente também não sabe se vai chegar já descansado, se vai estar lutando contra o rebaixamento. Então pode ser um jogo bem complicado. Então, sabe o que vai dizer no final se essa mudança foi boa ou não? O resultado. Se o Palmeiras for campeão, vai falar assim, a mudança foi boa para o Palmeiras. Se o Palmeiras não for campeão,
Ó, essa mudança que quebrou a gente. É isso que vai acontecer. Acabou. Então, acabou. Pouco se falou do jogo, né? Do jogo contra o Santos. Ficou se falando mais da perspectiva até o fim do ano, da final, da conclusão do Campeonato Brasileiro, de como ele vai fazer gestão de energia. Pouco se falou do jogo, porque o jogo realmente foi um jogo muito fácil, muito tranquilo. O Palmeiras mas sentou em cima do Santos, né? E a gente espera que essa facilidade a gente encontre parte dela no jogo da volta, né? No jogo da Vila Belmiro, que vai ser em outro contexto, né? O Santos vai estar mais forte, vai ter o Neymar. Será que isso é mais forte? Também não sabemos. Mas o Palmeiras vai ter muitos desfalques. Então, vai ser um jogo diferente. Mas se Completão deu essa diferença toda, pelo menos vai ter jogo, vai ser bem equilibrado. E talvez o Palmeiras ainda tenha a chance de fazer 3 pontos na Vila também e varrer o Santos e empurrar eles para o rebaixamento, que também seria muito legal. Mas a gente vê como a cabeça de todo mundo já está focada para o final, né? Para a final da Libertadores e também para essa reta final, para os próximos jogos do Brasileiro que podem definir o campeão. Então, o jogo de ontem foi só um degrauzinho que todo mundo contava com a vitória do Palmeiras, então não teve nem muito o que se falar sobre o jogo. Aliás, o jogo foi um jogo bem previsível, né? Palmeiras macetando até achar os gols, construiu o placar, nada de extraordinário. Talvez seja também um jogo que a gente não vá se lembrar dele quando a gente for lembrar. Lembra da campanha de 2025? Não vai ser um jogo que a gente vai lembrar. Eu acho que vai ser um jogo que vai entrar para a galeria de jogos ordinários da história do Palmeiras. E assim terminamos, então, a cobertura de mais um capítulo, mais um jogo do Palmeiras. E já viramos a página, foco no Mirassol. Um jogo que vai ser bem difícil, um dos mais difíceis do campeonato. Ninguém ganha do Mirassol lá no Maião. Será que vai ser o Palmeiras o primeiro? Sempre tem o primeiro, né? Tomara que seja. Então, encontro marcado domingo, 18h30, acho. Acho que é 18h30. Deixa eu confirmar aqui. Deve ser 18h30. Vocês sabem a hora. Temos um encontro marcado no domingo. Mirassol e Palmeiras. Anderson Correia narra, eu comento aqui no nosso canal. Todos estão convidados. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a gentileza de se inscrever para ser avisado, né? E toca o sininho ali, né? Para ser avisado de quando a gente começar novas transmissões. Ok? Muito obrigado a todos pela companhia, pelo apoio e vamos em frente. Um grande abraço. Saudações alviverdes.